Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre a vinda de Jesus Cristo. É claro que a nossa primeira leitura é um relato do Velho Testamento, mas vem nos trazer uma profecia muito importante, que é o anúncio da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem que a vinda de Jesus Cristo trouxe uma transformação no marco da nossa igreja. Antes da vinda de Cristo, a nossa religião ela se baseava naquilo que os profetas nos ensinavam, e dentre elas traziam consigo as suas profecias, e uma delas seria a vinda de um Salvador que seria conhecido como o Messias, aquele que traria transformações e traria uma oportunidade de viver um mundo novo, uma vida nova, de sermos diferentes de pessoas pecadoras. E é claro que Cristo veio e nos mostrou através da sua palavra, do seu ensinamento, daquelas regras que ele trouxe para cada um de nós, que estão em nossas escrituras, de como deveríamos nos proceder diante daquilo que Deus espera de cada um de nós. Antes, as leis que eram entregues aos profetas agora foram repassadas a Cristo. Cristo basicamente as resumiu e colocou tudo em duas regras que nós devemos respeitar, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Algo interessante que nós temos que compreender é que Cristo, antes de estar no plano terrestre, ele vivia junto de Deus Pai. Quando o nosso planeta Terra foi construído e foi feita todas as criações, a própria palavra diz que Jesus estava junto de Deus Pai, assim como o Espírito Santo estava junto de Deus Pai. A Trindade Santa, ela sempre esteve junto desde o início dos tempos. Então, quando falamos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós falamos de uma única coisa, de um único poder, de uma única manifestação. Porém, Deus tem suas capacidades dentro de tudo que Ele quer realizar. Se Ele quer que o Filho venha para a Terra para realizar uma manifestação, o seu poder, a sua onipotência, onipresença e onisciência lhe dá essa capacidade. Mas nós temos que compreender que há um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Essa trindade é que faz com que as coisas aconteçam no nosso mundo para a manifestação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então, Deus Pai envia o Filho envia o Espírito Santo e há essa conexão entre o homem e a vida espiritual, a vida do homem com a vida de Deus. Deus criou o homem para que ele pudesse ser livre para fazer as suas escolhas e viver de acordo com a sua vontade, mas impôs regras, o que vem a nos trazer um ensinamento sobre o amor de Deus. Regras nos mostram que é necessário ter compromissos com certas coisas nessa vida, com certas regras. Para se amar, nem tudo é liberado. Às vezes as pessoas têm o hábito de dizer que no amor a gente aceita tudo e supera tudo. A verdade é que não é assim que funciona. Deus é amor, mas Ele impôs regras e nos disse que se você não amá-lo sobre todas as coisas e não amar o seu irmão, que é o seu próximo, você não estará vivendo o amor junto com Ele. Então, para se amar, você tem que obedecer regras que existem. No nosso casamento funciona exatamente assim. Você promete no seu casamento amar, respeitar e ser fiel. Se você quebra essas regras, você comete uma traição. Então, essa pessoa não estará junto contigo. Há uma probabilidade muito grande dela ir embora, porque há um compromisso entre vocês dois. Vocês decidiram assumir regras para a sua vida. E se uma das partes quebrar essa regra, é prova de que não há amor. Então, a pessoa acaba se afastando da pessoa que cometeu a traição. O mesmo acontece com Deus. Deus fez o homem,
mas impôs a ele regras. Se ele não obedece às regras, Deus se afasta do homem. E assim é como funciona e como as coisas têm acontecido. Então, o anúncio da vinda de Cristo nos dá essa oportunidade de conversar com Deus para pedir perdão dessas falhas que nós cometemos. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas e não ama o próximo como a ti mesmo, você tem essa oportunidade de conversar através do Espírito Santo e das tuas orações com Deus, para pedir perdão. Então foi muito importante a vinda de Cristo, foi um marco na nossa religião, na nossa igreja, e isso trouxe para nós uma oportunidade para a nossa salvação. Essa é a nossa reflexão da primeira leitura. Vamos para o Salmo responsorial. O nosso Salmo responsorial vem nos trazer o seguinte refrão: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. É claro que nós sabemos que nós só bendiremos eternamente o nome do Senhor se nós estivermos junto com Ele. E se estamos junto com Ele é porque estamos respeitando as regras que Ele nos impôs. Aqueles que têm fé, respeitam as regras, buscam estar em santificação, é garantia de que viverão eternamente segundo o anúncio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vida eterna e a manifestação do Espírito Santo na vida do homem requer exatamente isso. Então depende de nós exatamente termos esse respeito com as regras de Deus para irmos para o reino dos céus e receber a vida eterna. É um processo que nós conhecemos muito bem quando lemos algum dos evangelhos, seja o de Mateus, Lucas, Marcos, João, qualquer um irá nos dizer que para termos a vida eterna é preciso respeitar as regras, buscar a paz interior e assim estar no reino dos céus e viver a vida eterna. Então, bendirei eternamente requer a condição de respeitar as regras, ter fé e buscar o Espírito Santo para a sua vida. Aí nos diz: bendirei eternamente vosso nome, ó Senhor. Aquele que recebe a vida no reino dos céus, no paraíso, é claro que se ele está junto de Deus, ele saberá que Deus oferecerá para ele a paz. E a paz trará a ele esse benefício de poder viver a alegria de estar junto de Deus. É claro que todas as pessoas que a gente encontra por aí que estão felizes, alegres, que não demonstram estarem envolvidas com os problemas do mundo, têm uma tendência muito maior de se aproximar de Deus. Então nós temos que buscar exatamente isso, tentar viver a paz interior, tentar nos afastar dessas picuinhas, problemas, brigas, transtornos, fazer o máximo para ser honesto, porque é na nossa honestidade, na nossa simplicidade, na nossa humildade que as pessoas se afastam de nós em relação a procurar encrencas e brigas. Quanto mais nós afrontamos as pessoas, tentamos trazer problemas para elas, ficamos fazendo fofocas, mais problemas, mais encrencas nós trazemos para o nosso dia a dia. Então a chave é exatamente essa: você quer louvar a Deus eternamente? Afaste-se de problemas que você vai causar a injúria, o transtorno, a raiva do seu irmão. Nós somos convidados a isso e é isso que nós temos que fazer para poder alcançar a vivência com Deus eternamente. Vamos ouvir agora uma reflexão da nossa segunda leitura de hoje. A nossa segunda leitura de hoje é uma carta de Paulo. E como sabemos muito bem, Paulo foi um homem que instruiu maravilhosamente a palavra de Deus. Ele trouxe para nós um grande sentido àquilo que os discípulos de Jesus tentavam ensinar. Ele tinha essa facilidade para poder levar a sua palavra, mostrar às pessoas o que era necessário fazer para alcançar a salvação. Pois bem, na nossa segunda leitura de hoje, ele vem nos falar exatamente sobre o valor da carne e do espírito. E nós, como ouvimos durante essa semana, a nossa busca tem que ser constantemente em
fortalecer o espírito e enfraquecer a carne, ou manter os dois o mais equilibrado possível, de forma que a nossa carne não caia em tentação. Quando nós fortalecemos o espírito, dificilmente nós iremos cair em tentação. Mas quando nós deixamos equilibrado, há um risco de, quando acontecer, de aparecer alguma coisa que irá nos tentar, poderá haver um desequilíbrio nessa balança, sendo espiritual e carnal. E às vezes nós podemos cair em tentação nessa situação. Por isso é fundamental, pelo menos de vez em quando, você fazer um jejum para poder fortalecer o teu espírito. De vez em quando, buscar fazer uma oração mais íntima com Deus, de forma a refletir sobre a sua vida e sobre os problemas que você tem enfrentado. Uma coisa importante para cada um de nós é conversar com Deus. As pessoas têm ainda muita dificuldade de parar, tirar alguns minutinhos todos os dias, de preferência quando começa o dia e quando termina o dia, para conversar com Deus. Ao iniciar o dia, para pedir a Deus que o proteja e abençoe o seu dia. E ao fim do dia, para mostrar a Deus as batalhas que você venceu e as batalhas que você perdeu. Fazer uma reflexão de como foi e conversar com Deus, mostrando o quanto você lutou e o quanto você até mesmo perdeu durante essas batalhas espirituais que você tem. Batalhas não faltam, e sabemos que às vezes coisas mínimas do nosso trabalho trazem a gente para casa sem a paz interior. A gente não consegue deitar e recostar a nossa cabeça, às vezes no travesseiro, porque estamos incomodados com alguma coisa. Às vezes problemas familiares dentro da nossa casa nos fazem isso. Quando não conseguimos dormir bem, não conseguimos nos recostar bem, é sinal de que estamos atormentados e não estamos vivendo a paz que Cristo nos convida a viver. Encontre chaves para poder resolver os teus problemas. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade para isso, mas a vida espiritual ela funciona como andar de bicicleta. Às vezes, nas primeiras tentativas que nós iremos fazer para nos afastar do pecado, iremos tomar os nossos tombos. Mas quanto mais nós praticamos, mais bons ficamos naquilo que fazemos. Se lutamos contra o pecado todos os dias, mais bons iremos ficar nas nossas batalhas espirituais. Por isso, o meu convite hoje para você é exatamente isso. Aos pouquinhos, vá aprendendo e lutando dia após dia. Há dias que você irá vencer e há dias que você irá perder. Mas a vida não é só feita de vitórias. Há dias que precisamos de perder para poder aprender com as nossas derrotas. Nós só experimentaremos, às vezes, da nossa dor quando perdemos. Quantas vezes nós só descobrimos o valor de algo na nossa vida quando nós perdemos? Isso acontece demais. Às vezes temos uma família que é base de tudo para nós e nós desmerecemos ela, fazemos algo errado, às vezes cometemos uma traição e perdemos a nossa família. E quando isso acontece é que nós vamos abrir o olho e entender praticamente a coisa errada que fizemos diante dos olhos da nossa família. Tem gente que vive no pecado, faz coisas erradas e não mede as consequências do seu pecado. Acha que está certo ainda. E quando vai perceber, já é tarde demais. Quantos relacionamentos, às vezes coisas simples, quantos relacionamentos que às vezes falta diálogo. Uma coisa boba e simples e que acaba às vezes destruindo até mesmo casamentos. Às vezes o marido não quer conversar com a sua esposa, ele não mantém um diálogo com ela, não quer ouvir o posicionamento dela e no fim das contas acaba destruindo o seu relacionamento por causa de uma conversa que não quis ter com a sua esposa. Quantas pessoas passam por isso? A gente vive e às vezes não conhece os bastidores de certos casamentos. Vemos pessoas com sorriso na cara, mas quando vão para a intimidade,
apenas lágrimas estão naquele relacionamento. Então, a nossa segunda leitura vem nos falar exatamente sobre fortalecer o nosso espírito para termos relacionamentos bons e saudáveis dentro da nossa casa, para fortalecermos o nosso espírito para vivermos as nossas amizades de forma sadia e madura. Coisas desse tipo só nos levam ao reino dos céus quando fortalecemos o nosso espírito e vivemos a paz que Cristo nos convida a viver. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar exatamente sobre as pessoas que estão vivendo tribulações e vivendo problemas na sua vida, principalmente na fase que estão na fase que estão praticamente deprimidas. E existem muitas pessoas por aí e nós, com toda certeza, cada um de vocês que está assistindo conhece alguém que está numa situação dessas, uma situação de desespero, que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. É claro que situações que levam as pessoas a esse estágio da vida, geralmente são situações que elas não têm poder para resolver. Exemplos, nós podemos citar alguns. O desemprego é um bom exemplo. Às vezes as pessoas têm como base de sustentação aquela pessoa que recebe aquele salário e ela acaba se desempregando. E quando isso acontece, às vezes ela não tem de onde tirar o sustento para a sua casa. Às vezes um pai de família é o único que trabalha, o único que sustenta às vezes a casa com a sua esposa e às vezes com 3, 4 filhos. E quando o desemprego bate à porta, ele não sabe o que fazer, não sabe aonde correr atrás. Às vezes a situação do país está passando por uma crise, não encontra emprego, não sabe aonde tirar o sustento para a sua casa. É claro que as contas não vão parar de vir, as crianças irão chorar e pedir comida, e tantas outras situações que nós sabemos muito bem que colocam o ser humano numa situação de desespero. Então, esse é um exemplo que nós podemos citar. Outro, geralmente, que acontece muito são relacionamentos. Às vezes as pessoas namoram, têm um grande tempo de namoro com alguém, um relacionamento saudável, sadio, até que acontece uma traição. E a traição geralmente leva as pessoas a entrarem em estado de depressão, tristeza, revolta, mágoa. E é um bom exemplo que nós podemos dar também sobre as pessoas entrarem nesse estágio de desespero, tristeza e mágoa. Posso citar uma infinita quantidade de problemas que as pessoas passam no seu dia a dia que levam elas a exatamente a estarem e a viverem esse tipo de coisa. Porém, a gente tem que compreender que por sermos pecadores e por termos essa necessidade às vezes de viver o materialismo, de viver as coisas do mundo, acabamos caindo nessa situação de desespero, tristeza, mágoa, depressão. Mas o convite que Cristo vem nos exatamente a fazer na nossa leitura de hoje do Evangelho é de fortalecermos mais o nosso espírito do que a carne. Porque, mostrando dentro das duas situações, nós podemos perceber que, é claro que a pessoa precisa de alimentar a sua família, mas se ela coloca no seu coração o fortalecimento do espírito, ela irá compreender que Deus irá manifestar de alguma forma na sua vida algo para que ela possa ter o que comer. Ela não irá passar fome. Geralmente aparece uma pessoa que é enviada por Deus para poder levar às vezes uma cesta básica dentro da casa dessa pessoa. Só que o desespero dela, às vezes, a faz andar para trás, a retroceder. Ao invés de deixar a manifestação do Espírito acontecer na vida dela, ela acaba afastando as graças de Deus da vida dela. Porque começa a maldizer, começa a xingar, começa a praticamente fazer coisas erradas, às vezes vai roubar para poder conseguir o alimento para a sua casa. E quando a gente faz coisas erradas e comete pecados na nossa vida, nós afastamos todas as graças da nossa vida. Isso acontece porque Deus é amor e amor tem regras. Como havia citado, num casamento, se você não respeita as regras de amar, respeitar e ser fiel,
a pessoa que está com você provavelmente irá embora da sua vida. Então, se você desrespeita as regras de Deus, Deus irá afastar de você. E as manifestações e as graças que você precisa, que é um emprego, colocar comida dentro da sua casa, pagar suas contas, não acontecerão porque você está servindo ao pecado, não está servindo a Deus. Então, se você ama a Deus e serve a Deus, você com toda certeza irá fortalecer o espírito e jamais a carne. A carne é necessária para podermos trabalhar, ter saúde, mas isso acontecerá se você souber fortalecer o teu espírito. Então, busque exatamente isso e é o que nos fala o Evangelho. Vou ler um pedaço da nossa leitura de hoje para que vocês compreendam. Vinde a mim todos, isso foi Cristo que disse. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados. Ou seja, vem a mim todos aqueles que estão sofrendo, que estão cheios de problemas, que estão cansados de tanto sofrer, sobre o peso dos vossos fardos. Ou seja, o fardo que eu citei hoje é o desemprego, a fome, a traição, e eu vos darei descanso. Ou seja, Deus irá te dar descanso desses problemas que você está enfrentando na sua vida. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, tomai para você o que Cristo ensinou. O que Cristo ensinou? Um exemplo é que a paz esteja com cada um de vós. Isso já é um exemplo simples e muito fácil para resolver muitos problemas de cada um de nós. É não cometer pecados para que você não fique atormentado. Não roube, não maltrate, não xingue, não traia, não faça esse tipo de coisa, porque pertence ao jugo de Jesus. Jesus não fazia isso. Jesus jamais fez maldade nenhuma com aqueles que ele amava, que era Deus Pai e o próximo. Esse é o mandamento de Deus, amar ao próximo e amar a Deus Pai sobre todas as coisas. Então o jugo de Deus pertence exatamente a obedecer o que Cristo fez. Então dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então se você aprende com Cristo, irá fazer e será imitador de Cristo. Porque sou manso e humilde. Ou seja, você não irá maltratar, não irá xingar. Se você está numa vida difícil, não irá roubar, não irá matar, não irá fazer nada de errado. Você será manso e humilde. Se você é manso e humilde de coração, com toda certeza Deus irá manifestar as graças na sua vida. Mas se você perde o seu equilíbrio emocional, com toda certeza Deus irá afastar de você. E eu vos encontrarei descanso. O descanso naturalmente vem quando nós praticamos o amor de Deus, quando nós respeitamos as regras de Deus para a nossa vida. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, nós somos pecadores, Deus irá nos condenar, então o jugo será suave, a pena que Deus tem para conosco será leve, não será pesada. Sofreremos? É claro que sim, porque somos pecadores e temos uma carne que nos faz e nos tendencia a pecar. E o meu fardo é leve, ou seja, não é que nós não teremos fardos nessa vida. Todos nós teremos fardos para carregar, mas os nossos fardos ficarão leves quando nós aceitamos receber Cristo na nossa vida, respeitando os mandamentos que Ele nos trouxe, que Deus Pai o repassou. Se você tem a paz no seu coração, que é o que Cristo nos convida a viver, qualquer problema será um fardo leve. Muitas vezes nós praticamente valorizamos demais os nossos problemas. Às vezes fazemos tempestade num copo d'água onde não tem necessidade. Um exemplo, como disse, o desemprego. Às vezes Deus tem algo melhor para a sua vida. Às vezes você perde um emprego porque Deus está direcionando algo muito melhor para você. Mas aí você entra em desespero, começa a maldizer, começa a fazer coisas pecaminosas e aquilo que Deus tinha preparado para você, para que você tivesse algo muito melhor na sua vida, acaba indo embora, porque você se afastou de Deus. No mais, essa é a nossa explicação do nosso Evangelho de hoje e vamos ouvir
os nossos comentários do vídeo de ontem. Os nossos comentários de ontem, nós temos aqui a Márcia Souza, que nos mandou: boa noite, eu não tenho filho, mas vejo mães lutando e sofrendo com os filhos rebeldes e problemas sérios. Deus tem misericórdia de filhos e mães. Paz de Deus está conosco, amém. É verdade, realmente, há muitas mães por aí sofrendo com seus filhos, principalmente aqueles que se envolvem nos mundos das drogas, das bebidas, com problemas de prostituição, traição, entre essas coisas que nós sabemos muito bem que só trazem problemas para dentro de casa, para a casa dos pais. E eles acabam sofrendo muito com isso, porque querem ver os filhos como boas pessoas, mas acabam trazendo desgosto para dentro de casa, para os seus pais. Nós temos aqui a Astéria Maria, que nos mandou: boa noite, que Deus te ilumine sempre. Eu sou o José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Peço pela família da Doreci e por toda a humanidade, e pelo fim dessa pandemia. Amém, que assim seja. Que possamos todos nós que estamos assistindo esse vídeo hoje colocar em oração a Doreci Nascimento, todos esses problemas que estão relacionados à pandemia, e colocar em oração também José Antelmo e pedir a Deus que sempre coloque mais pessoas diante de nós como ele, que tem a preocupação com o ser humano, a preocupação com o coração das pessoas, a preocupação com o melhor para a nossa humanidade. A Luzia Neri nos mandou aqui: boa noite, amigo. Boa noite, amigos. Peço oração pelo meu sobrinho Geraldo Neto, que vai fazer uma cirurgia de apendicite. Só que moramos em Santo Estevão, Bahia, interior, e ele vai ter que ir só para Salvador, porque ninguém pode acompanhá-lo por causa da pandemia. E a mãe dele e todos nós estamos apreensivos. Ele nunca precisou ser internado e só tem 19 anos. Estamos em oração e peço intercessão de todos vocês. Orem por ele. Obrigado. Então vamos colocar em oração aí o Geraldo Neto. É claro que a gente está passando por essa questão de pandemia, então está muito complicado a gente, às vezes, conseguir até mesmo atendimento. Vemos pessoas aí passando por grandes dificuldades para poder conseguir um atendimento em um hospital por causa dessa crise que o país está passando em função da pandemia. Nós temos aqui a Doreci Nascimento, que nos mandou: Nossa Senhora do Desterrado nos vícios, eu fumo muito, rogo muito a Nossa Senhora para que eu deixe esse vício, mas não é da noite para o dia que alcançaremos uma graça. Vou incluir também os seus, Adélia Santos. Todos os dias incluo todos os viciados em todos os tipos de drogas. Difícil, mas Deus querendo, tudo muda, nem que seja na hora da dor. Vamos ter muita fé em Deus e em nós. Amém. Que assim seja. Ela mandou também: boa noite, missionário. Deus, nosso Pai, dai-nos saúde, paz, proteção e sabedoria para todos nós e para o mundo inteiro. Defenda-nos da peste, da fome e da guerra. Só o Senhor que pode nos defender de todos os males. Amém, Jesus Cristo, paz e bem. Que assim seja, Doreci. E em relação ao vício do cigarro que você comentou aqui, é uma batalha que eu sei que você tem como luta interior, particular e pessoal, mas é algo que, como já disse em alguns vídeos, que a gente deve fazer dia após dia. Não que a gente deva parar de fumar da noite para o dia, mas faça todos os dias um pouquinho, uma luta para tentar diminuir. E quanto mais você diminuir, mais com o tempo você vai perceber que terá facilidade de abandonar esse vício. Então, é uma luta constante, faça aos pouquinhos, tenha paciência, não tenha pressa, mas faça todos os dias uma luta constante para se afastar um pouquinho desse vício e assim não ter esse pecado na sua vida. Porque tudo que nos leva ao vício, nos leva ao pecado.
principalmente o cigarro, que nos traz doenças tão sérias e tão graves para a nossa vida. Nós temos aqui a Adélia Santos, que nos mandou: bom dia, missionário, obrigado por todas as palavras sábias, me ajudam muito. Peço oração aqui novamente pelo meu filho Laécio, amém. E aí peço a todos que coloquem em oração Laécio, filho da Adélia Santos. E realmente a gente nota muito bem isso, que as palavras que Cristo traz para a nossa vida são palavras de sabedoria. Se nós respeitarmos e fazermos aquilo que Ele nos convida a viver, nós teremos uma vida muito melhor. É indiscutível e incontestável isso. Agora, requer de nós um esforço, uma dedicação para podermos alcançar uma vida em paz, uma vida melhor. A Odete Sobral nos mandou aqui: a paz de Cristo a todos. Bom dia, missionário. Hoje recebemos uma bela catequese. Que Deus nos dê força para vencer nossos vícios e nossas fraquezas. Amém. Abençoado sábado a todos. Muito obrigado pelo carinho, Odete Sobral. Realmente a gente tem que levar essa palavra de Deus às pessoas para que elas possam compreender que quanto mais elas puderem praticar esse amor de Deus na vida do próximo, mais elas terão uma sociedade melhor. É claro que a gente terá que enfrentar pessoas que nos tentarão colocar à prova, mas nós não podemos cair na tentação de nos corromper com aquilo que eles acabam nos ferindo e nos cutucando. Então temos que tentar ao máximo buscar uma forma de nos proteger, de nos afastar de tudo aquilo que nos faz cair em tentação. A Cláudia Barbosa nos mandou aqui: bom dia, gratidão. Senhor, abençoe e proteja sempre a todos nós e que tenhamos um dia abençoado por Jesus Cristo. Amém. Que assim seja, Cláudia Barbosa. Que Deus te abençoe. O Papetão 21 nos mandou: bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Peço oração pela minha família, muitos afastados de Deus, num mundo só de bagunças. Obrigado, irmão. Tenha um sábado abençoado. A gente, por termos a liberdade de Deus para fazermos as nossas escolhas, acabamos observando que algumas pessoas fazem as escolhas erradas na sua vida. E às vezes são pessoas que nós gostamos e que são muito queridas dentro do círculo familiar nosso. Às vezes até mesmo no círculo de amigos que nós temos. Vemos as pessoas se afundarem nos problemas, nas drogas, nos vícios, em todo tipo de problema que a gente sabe que só trará problemas para a vida dela. Nós, se amamos o próximo, se temos esse carinho e respeito, nós também temos que dar a essa pessoa o direito de fazer as escolhas de viver até mesmo o pecado. E voltamos na história do filho pródigo. Ele pediu ao pai a parte da sua herança para poder viver os pecados do mundo. O pai não o proibiu disso, deu a ele essa liberdade, deixou ele ir e fazer o que ele achava que era melhor. E nós temos que fazer o mesmo. Temos que dar às pessoas o direito delas irem atrás daquilo que elas acreditam que é melhor. Mas nós não estamos desencarregados de dizer a elas os resultados e as consequências dos problemas que elas colherão. É claro que às vezes as pessoas irão fazer escolhas para a sua vida que só trarão problemas para ela, que acarretarão só tristezas, mágoas, danos, e isso quando não trazem problemas para dentro de casa. A Milena Aparecida também nos mandou aqui um recadinho, amém, que assim seja, Milena Aparecida. E esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem. A gente agradece o carinho, o respeito de todos vocês aí pelo nosso canal de oração, pelo nosso canal da Liturgia da Palavra também. Convido a todos aí para poderem assistir o vídeo da nossa Liturgia da Palavra hoje no canal Liturgia da Palavra. É só ir na descrição do vídeo aí embaixo, aí, clicar na setinha aí para abrir a descrição e lá vocês irão ver os links para poder entrar nos canais para poder assistir a liturgia. Se eu não me engano, temos até um terço lá, o terço Maria passa na frente, o terço... Tem vários terços lá para vocês poderem estar assistindo e fazendo uma oração junto conosco.
No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.